pessoal, tudo bem? Me chamo Márcio Gadelha, sou ortopedista e cirurgião de joelho e hoje vamos falar sobre prótese total de joelho. Mais uma vez a gente agradece o apoio da Ortocard e os cursos hands-on promovidos pela SBOT Ceará. Vamos começar com a tíbia, que é o osso da perna. Utilizamos para fazer o corte da tíbia o guia extramedular. Neste guia, apoiamos no tornozelo a região mais distal do instrumental e vemos o marco anatômico para ver nosso alinhamento. Os marcos anatômicos seriam o centro do joelho, que é o centro das espinhas tibiais, a região do terço médio da tuberosidade anterior da tíbia. Tenho que alinhar com a crista tibial e com o centro do tornozelo. Primeiramente, a gente fixa o guia no centro das espinhas tibiais. Faz o checklist do alinhamento em relação aos marcos anatômicos, tuberosidade anterior da tíbia, crista tibial e centro do tornozelo. Neste momento, após eu checar o alinhamento, eu vejo o quanto eu vou tirar de osso da tíbia. No caso do meu planejamento, como é um joelho varo, digamos que esse aqui, o componente mais desgastado seja esse, eu vou tirar ou 0 ou 2 do componente medial, ou 10 ou 8 do compartimento menos acometido, que no caso seria o compartimento externo. Peço o medidor de profundidade, posso tirar 2 do componente mais acometido. No caso, essa profundidade é uma profundidade que eu considerei adequada. Se eu quiser fazer uma dupla checagem, confiro com o lado bom, que nesse caso está bem acoplado, portanto, definir quanto eu vou tirar de tíbia. O meu alinhamento está adequado e a mensuração do corte está adequada. Após eu ter confirmado o meu alinhamento e a minha medição de profundidade do corte, eu posso fazer uma dupla checagem com o guia externo. Faço uma nova medição do meu alinhamento e confirmo que o alinhamento está preciso. Faço a fixação do componente. Note que eu fixei no 0, de tal forma que eu tenha possibilidade de subir ou descer o meu nível de corte, caso a minha mensuração tenha dado algum tipo de desnível depois da fixação do componente. Faço uma nova checagem, o nível de corte está adequado, portanto, agora posso proceder ao corte tibial. Faço a soltura do meu implante externo. O passo final para o corte seria acoplar o guia de corte da tíbia, que a gente só aperta esse instrumental que ele já fixa. Peço a minha asa de anjo ou wing para ter uma noção de quanto eu vou tirar de tíbia. No meu caso, estou tirando todo o defeito do osso na parte interna. Giro meu wing e confiro quanto eu vou tirar de osso na parte externa. Após a confirmação, posso proceder ao corte após a fixação definitiva do meu componente tibial de corte. Partimos então para o corte da tíbia. Lembrando que nesse passo eu tenho que pedir para o meu auxiliar proteger meu ligamento colateral medial, proteger meu ligamento colateral lateral e proteger a região posterior do joelho, que fica a artéria e as estruturas neurovasculares mais nobres do joelho. Após o corte, faço só uma conferência se todo o defeito ósseo foi retirado, para ter certeza que o meu corte ficou efetivo. Em relação ao slope do corte tibial, nesta prótese eu não tive tanta dificuldade, pois o próprio componente já me dá os 3 graus que eu preciso para o corte na inclinação. Em próteses que não tem essa opção, você tem que fazer o ajuste para saber o quanto você vai fazer no guia em relação ao corte mais anterior ou mais posterior em relação à inclinação tibial. Nesse momento, vou retirar os pinos de fixação para retirar meu componente tibial, o guia de corte.
Neste momento, eu mantenho meus 2 pinos de fixação para caso eu precise fazer um recorte da tíbia, pensando no meu balanceamento do joelho, eu ainda posso utilizar esse mesmo padrão de corte, só descendo o componente em caso necessário para equilíbrio dos gaps de flexão e de extensão. Na parte do fêmur, o grande diferencial dessa prótese é que você pode colocar a haste intramedular do fêmur de tal forma que ela é flexível, se adaptando às anatomias do fêmur, que poderia ser um eixo mais varo, um eixo mais valgo, ou mesmo um anticurvo, muito comum em pacientes idosos. Então é uma peculiaridade bem interessante desse instrumental da Orthocard. Para iniciar o fêmur, fazemos a parte do iniciador. O iniciador ele é colocado entre 6 e 12 milímetros da borda anterior do ligamento cruzado posterior, que nesse caso fica nesse local do joelho. Faço o início marcando o meu ponto de entrada. Em joelhos varos eu posso fazer um furo bem centralizado, e no eixo valgo eu faço algo mais medializado em relação ao eixo médio-lateral do fêmur. Lembrando que isso deve ser sempre conferido com seu planejamento pré-operatório da radiografia panorâmica. Após o inicial, eu faço a fresagem do canal femoral. A minha fresagem deve passar até a região mais espessa do guia, da broca. Após a fresagem, tenho que entrar com o meu guia intramedular do fêmur. Neste caso, o guia da Orthocard é um guia flexível, que se adapta à anatomia óssea. Após a entrada da haste, retiro o instrumental e peço o meu guia do fêmur. Neste caso, o guia já me deu 5 graus para um corte distal. Nessa prótese, de acordo com o meu planejamento, eu já tinha previamente pedido uma peça com 5 graus de corte de valgo, porque isso aqui eu tive que fazer uma medição prévia à cirurgia. Neste momento, eu tenho que ter certeza que o meu instrumental está tocando o côndilo femoral distal e faço a impacção com o martelo. Após a fixação, procedo à fixação no 0 graus, de tal forma que eu tenha a possibilidade de subir ou descer meu guia de corte distal. Após a fixação, procedo à retirada do meu instrumental. Neste momento, procedo à fixação do meu guia de corte e passo a wing ou asa de anjo para ver se o meu corte está condizente com o meu planejamento. Confiro quanto eu vou tirar de côndilo femoral medial. Confiro quanto eu vou tirar de côndilo femoral lateral. Após a conferência e o meu alinhamento está condizente com o meu planejamento, vou proceder à fixação definitiva do meu guia de corte distal. Após a fixação, eu tenho que conferir se o meu corte está preciso. Posso fazer novamente uma checagem com asa de anjo e lembrar, quanto mais valgo o componente tiver, nesse caso foi 5 graus, se fosse 7 graus eu cortaria mais côndilo femoral lateral, se fosse, por exemplo, 3 graus, eu cortaria mais côndilo femoral medial. A questão do varo-valgo é importantíssima no meu balanceamento de partes moles do meu ligamento colateral lateral com o meu ligamento colateral medial. Além disso, o quanto eu vou tirar de osso aqui é muito importante para eu saber o meu balanceamento entre um gap de extensão e flexão. Quanto mais osso eu tirar, maior o meu gap de extensão. Quanto menos osso eu tirar do fêmur distal, menor meu gap de extensão e, consequentemente, proporcionalmente maior meu gap de flexão em relação ao de extensão. Após a fixação, novamente, da mesma forma como fizemos na tíbia, tomar sempre cuidado com os ligamentos colaterais lateral e medial na hora
dos cortes, porque a serra pode machucar ambos os ligamentos e você perder a sua estabilização médio-lateral da prótese. A partir do momento que eu protejo meus colaterais, vou proceder aos cortes. Guia o corte femoral distal. Realizo o ajuste fino final do corte. Nesse momento, procedo à retirada dos pinos de fixação. Após a finalização do corte, retiro o guia, mantendo os dois pinos, de tal forma que agora eu vou fazer o balanceamento do meu joelho em extensão. Nesse momento, abro a articulação e peço o guia, o espaçador de extensão, que eu vou colocar entre o fêmur e a tíbia, de tal forma que eu faço o teste do ligamento colateral lateral e do ligamento colateral medial. Após a colocação do espaçador, eu testo os meus ligamentos colaterais para saber se meu joelho está bem balanceado no aspecto médio-lateral. Se ele está com o joelho com o mesmo grau de estabilidade, tanto medial quanto lateral. Caso o joelho esteja com o espaço em extensão mais apertado medial do que lateral, eu posso proceder à liberação de partes moles de tal forma que o joelho fique de uma maneira estável médio-lateral, de uma maneira simétrica, tanto medial quanto lateral. Nesse caso, como a gente atingiu um bom equilíbrio médio-lateral, eu vou proceder à retirada dos meus pinos de fixação do fêmur e da tíbia. Após o corte do fêmur, vou fazer a medição do componente. Acoplo bem na região do côndilo posterior e da região do côndilo anterior e coloco essa ponta do medidor na região mais alta do côndilo femoral para não ter risco de ter notching, que seria a quebra da cortical anterior do fêmur. Neste caso, apoio na região sempre lateral, que é a região mais alta, para não ter o risco de você quebrar a cortical anterior do fêmur. Neste fêmur, a medição deu próxima do 5, portanto o meu fêmur ideal seria o 5. Quando eu coloco na nível do 5, eu vejo se no wing eu teria, só para confirmar que não vou dar notching, que é a rotura da cortical anterior. Você vê que no meu numeral 5 eu não vou romper o fêmur. Neste momento eu posso fixar a peça. Eu faço nesse momento a marcação do medidor. E peço a peça do corte do fêmur. Faço a impacção. Tenho a certeza que está totalmente acoplado no côndilo. Lembrando que esta peça já tem 3 graus de rotação, ou seja, ela vai cortar um pouquinho mais do côndilo femoral medial em relação ao lateral, porque a região medial do fêmur no varo, geralmente ela é um pouquinho mais apertada. Se o seu gap de flexão estiver bem balanceado, você pode realizar um corte neutro nesse momento. Eu, nesse caso, optei por 3 graus de rotação. Retiro o meu guia de impacção, posso confirmar os meus cortes da região anterior e posterior, tanto medial quanto lateral. Se eu tiver a certeza que eu estou cortando de uma maneira bem adequada, eu posso proceder aos cortes. Note que, pela questão da rotação, eu estou cortando mais côndilo femoral medial do que o côndilo femoral lateral. Caso eu tenha uma rotação neutra, eu teria que ter um corte do fêmur lateral medial igual ao corte do fêmur lateral. A partir do momento que eu faço a rotação, eu corto também mais cortical anterior lateral do que a medial. Note que é um corte assimétrico por conta dos 3 graus de rotação externa que eu dei no implante. Após a minha conferência, fixo a peça.
Procedemos então o corte anterior do fêmur. Lembrando sempre de proteger os ligamentos colaterais nesses cortes, para que não haja rotura iatrogênica do ligamento nem colateral medial, nem colateral lateral. Corte posterior. Procedemos então à retirada dos pinos de fixação. Nesse momento, vamos proceder à caixa do fêmur. Acoplamos no côndilo femoral posterior e distal. Impactamos de tal forma que não haja espaço na região do côndilo femoral distal. Procedemos à fixação da caixa. Note que essa caixa está bem acoplada no sentido médio-lateral. Fazemos nesse momento cortes laterais da caixa. Note que o tamanho da caixa foi reproduzido no corte femoral, de tal forma que haja um engate perfeito dos cortes com o componente. Esse aqui seria um componente visto de dentro. Procedemos então à retirada. Então vamos colocar o fêmur. Então, a colocação do componente definitivo. Temos então um fêmur novo, bem acoplado com os cortes que fizemos. Após a finalização do fêmur, partimos para a tíbia. Fazemos primeiramente a medição do componente tibial, nesse caso seriam 3. Você note que ele já está ocupando todo o planalto. Se a gente fizer um 4, ele vai passar, então seria um componente adequado. E o truque aqui para você atingir uma boa rotação é nunca queira fazer uma acoplagem totalmente perfeita do componente tibial, pois, caso contrário, seu componente vai estar rodado interno. O marco anatômico para você tornar o componente anatômico seria o terço médio tibial, o que gera algum grau de rotação externa do componente tibial, mesmo que você não tenha uma simetria completa dos planaltos laterais. Para você confirmar o seu posicionamento, você pede um guia externo, de tal forma que esse guia tem que estar apontado para o centro do tornozelo e alinhado com o terço medial da tuberosidade anterior da tíbia. Então esse seria o marco anatômico, centro do tornozelo e terço medial da tuberosidade anterior da tíbia, mesmo que não fique com a simetria perfeita na região posterior. Após conferência, eu posso proceder à fixação do componente. Acoplamos agora o delta. Procedemos agora à fresagem do delta. Procedemos então à retirada do componente. Puxa. Após o término da tíbia, colocamos o polietileno teste e acoplamos o fêmur. Esse aqui é o seu desenho da prótese final. E nesse momento a gente pode fazer o teste de balanceamento medial e lateral final para ver se a prótese está de maneira estável. Se tiver tudo ok nos testes, podemos proceder
com a retirada do componente teste e colocação dos implantes definitivos. Para efeitos ilustrativos, a gente não vai trocar o componente teste por um componente definitivo, mas seria basicamente isso. Você termina a tíbia e o fêmur e fica um polietileno, que é um componente de plástico, entre os componentes metálicos. Você pode fazer o teste de flexo-extensão, dobrando e esticando o joelho, e fazendo o teste médio-lateral para ver se há uma boa acoplagem dos colaterais medial e lateral quanto à estabilidade do joelho. Esse é o aspecto final do joelho. Só temos a agradecer o pessoal da Orthocard, porque essa prótese fantástica da Striker nos ajudou a fazer nossa prótese total de joelho para o nosso curso Hands-On da SBOT. Um grande abraço e até o próximo vídeo.